Olá, meus queridos, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa aula de ciências. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 14, ele que traz como tema a atmosfera terrestre, tá certo? Eu começo falando para vocês sobre a composição da atmosfera terrestre. A atmosfera ela é uma camada de gases que envolve alguns corpos celestes. Essa camada está presente em diversos planetas do sistema solar e até em alguns satélites também. A sua composição e espessura são bastante variáveis, certo? A atmosfera é justamente essa camada, como na imagem aqui para vocês, que fica ao redor da Terra. Nós sabemos que na atmosfera primitiva apresentavam características bem diferentes da composição atual da Terra, né? Embora não seja possível determinar qual era a sua composição exata, as pesquisas científicas sugerem que, além de substâncias tóxicas como a amônia, a atmosfera primitiva, ela também continha algumas substâncias tóxicas, tá certo? Vapor d'água, os gases metano e hidrogênio e também o gás oxigênio, por sua vez, ele não estava presente na atmosfera primitiva, tá certo? E, consequentemente, não havia também camada de ozônio. Acredita-se que o processo de formação da atmosfera terrestre tenha passado por 3 etapas. A primeira etapa, após um período de intensa atividade vulcânica, o planeta foi se resfriando. Nesse novo cenário, as chuvas permitiram a formação dos oceanos primitivos, nos quais se originou a matéria orgânica posteriormente. Na segunda etapa, as primeiras formas de vida apareceram nos oceanos e o gás oxigênio, também resultante da fotossíntese, começou a surgir. Essa fotossíntese que era realizada por esses seres que surgiram, que passou a ser liberada na atmosfera. Por último, na terceira etapa, com a expansão da vida nos oceanos, formou-se a camada de ozônio e a atmosfera adquiriu a composição que tem hoje. A ocupação do ambiente terrestre teria ocorrido por vegetais primitivos, o que favoreceu o desenvolvimento e a manutenção das características atmosféricas atuais. Atualmente, certo? O ar que nós respiramos, ele é composto por 78% de gás de nitrogênio e 21% de gás de oxigênio. E também em menor quantidade de gás carbônico, gás de hidrogênio e também os gases nobres, tá certo? Também estão presentes na atmosfera vapor d'água e partículas de poeira. Então, essa é a composição atual em relação ao nosso planeta, tá? Em relação à nossa atmosfera. A atmosfera terrestre ela também se divide em camadas. Essas camadas vão se diferenciar de acordo com a composição e também a altitude em relação à superfície do planeta. Na troposfera, por exemplo, vai se encontrar a maior quantidade dos gases atmosféricos. Já na estratosfera, vai se encontrar a camada de ozônio. E nós vamos falar agora sobre o efeito estufa, tá certo? Como é que ocorre esse efeito estufa e quais são os danos que eles causam no nosso planeta. Por meio do efeito estufa, a superfície terrestre consegue absorver o calor necessário à vida do planeta e refletir parte dos raios solares de volta para a atmosfera, que funciona como uma cúpula sobre a Terra. Isso impede mudanças bruscas na temperatura média da atmosfera ao longo do dia e da noite. Então, essa camada atmosférica que está ao redor do nosso planeta Terra, que é a camada de ozônio, ela acaba absorvendo parte desses raios solares que vêm, certo? E devolvendo outra parte. Com a destruição dessa camada de ozônio, automaticamente não vai ter como refletir esses raios solares. Eles serão apenas absorvidos. Dessa forma, vão acontecer várias mudanças climáticas no nosso planeta e ele ficará superaquecido. Então, por isso a camada de ozônio é tão importante para manter esse equilíbrio, porque ela vai conseguir absorver parte desses raios solares e devolver outra parte. Mas, com a destruição dela, infelizmente, ela acaba absorvendo uma quantidade maior do que deveria de raios solares. Em relação ao efeito estufa ainda, a radiação solar atravessa a atmosfera, a maior parte da radiação é absorvida pela superfície terrestre, aquecendo a superfície da Terra. Em 2, uma pequena parte da radiação solar é refletida pela Terra e pela atmosfera, voltando, certo, para o espaço. Em 3, parte da radiação infravermelha, que é o calor, é refletida pela superfície da Terra, mas não regressa ao espaço, pois é refletida de novo e absorvida pela camada de gases do efeito estufa que envolve o planeta. Falando em efeito estufa, a pergunta que não quer calar é:
nós estamos alterando a atmosfera? Vamos analisar essas imagens aqui. Essas duas fotos foram tiradas, essa mais antiga, que é a número 1, em 1900, certo? E essa mais recente, nos anos 2000. Essa foto foi tirada do mesmo local, certo? Só que em anos diferentes. Observem a diferença. Nessas montanhas aqui nessa imagem 2, onde tudo era gelo, certo? O gelo derreteu, não tem mais. A água não está mais toda cristalizada, totalmente mudou, certo? Mudou bastante essas imagens aqui. É assim que nós conseguimos perceber, comparando essas fotografias, que sim, nós estamos alterando, sim, a atmosfera terrestre, certo? Nós conseguimos perceber através dessas imagens que o impacto das mudanças climáticas nas geleiras do planeta, certo? É muito grande. E isso não ocorre apenas no Ártico, que é onde foi tirada essas fotos, não. Segundo dados de 2020 da Organização Meteorológica Mundial, as temperaturas em uma parte da Antártica vêm aumentando de maneira cada vez mais acelerada. Ou seja, as mudanças climáticas estão acontecendo no nosso planeta Terra, em diversos locais, em diversos lugares, em diversas regiões. E boa parte disso é culpa nossa, é culpa de nós seres humanos. Alterações incomuns, certo, na temperatura em regiões glaciais ocasionam o derretimento do gelo, o que, a longo prazo, pode acabar contribuindo para o aumento do nível do mar. E esse aumento do nível do mar, ele vai representar um grande risco, principalmente para a população que vive próxima às regiões marítimas, porque toda vez que a geleira derrete, o nível do mar aumenta. Uma hora ele pode ser que aumente demais, transborde, e todas aquelas casas, todas as pessoas que moram próximo, certo, ao mar, podem acabar sofrendo muito com esse desastre. Desde o século XIX, várias previsões relacionadas ao aquecimento global vêm sendo feitas, certo? Então não é uma coisa de 2020, não é uma coisa de 2000, não. Isso é algo muito, muito antigo, certo? Há muitos anos vem se falando em aquecimento global, há muitos anos vem se falando de melhorar essas maneiras pelas quais nós, seres humanos, tratamos o nosso planeta. A partir desse período, certo? Século XIX, novas tecnologias e o maior número de pesquisas permitiram avançar no conhecimento sobre o tema. Diante das rápidas mudanças encontradas pelos cientistas, foi criado em 1988 o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas vinculados à ONU, que é o IPCC, certo? Esse IPCC já produziu alguns relatórios, agrupando e sintetizando os dados e pesquisas sobre mudanças climáticas. O efeito estufa, ele é importante, certo? Para a existência de vida na Terra, justamente pelo que vocês viram, porque é ele que vai manter, certo, a Terra na temperatura ideal para que não haja tantas mudanças climáticas assim. No entanto, quando ele é intensificado, certo, que é com essa destruição da camada de ozônio, esse processo de efeito estufa pode causar algumas alterações no ambiente e, consequentemente, prejudicar também os próprios seres humanos. A maior parte da comunidade científica afirma que a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera tem sido causada principalmente por atividades humanas, tá certo? E a pergunta que não quer calar é: como nós estamos tratando esse planeta? Como nós estamos tratando a nossa casa, que é esse planeta, certo? Se nós estamos tratando ela mal, automaticamente ela vai nos devolver mal. Só que a diferença é, provavelmente, se nós destruirmos o planeta, ele, um dia, certo, daqui a alguns milhares de anos, ele vai voltar a ser o planeta que ele é hoje, provavelmente. Mas nós, seres humanos, vamos morrer junto com esse planeta que nós estamos destruindo. Ainda falando sobre aquecimento global, nos processos industriais, no transporte, ocorre a liberação de materiais como gás carbônico e também dióxido de nitrogênio, justamente por conta da queima desses combustíveis fósseis. Com o desmatamento florestal, certo, para a criação de animais, para o plantio ou até para a utilização dessa madeira, há uma grande redução na absorção desse gás carbônico que é liberado pelos transportes e pelas indústrias, tá certo? Que seria aproveitado pelas plantas para fazer a fotossíntese. E a queimada dessas árvores, para poder colocar, para fazer o plantio, por exemplo, acaba liberando mais e mais gás carbônico também, deixando cada vez mais nosso planeta doente. Quando a vegetação é queimada, certo? Esse gás também é liberado no ambiente. Além disso, as atividades agropecuárias elas acabam promovendo a liberação de gás metano, que é originado durante a decomposição de matéria orgânica. Ou seja, desmatar aquela área para colocar
fazer criação de alguns animais não é legal também, porque vai acabar prejudicando ainda mais, certo? O nosso planeta e automaticamente nos prejudicando. Eu queria que vocês observassem agora essa imagem, que está aqui abaixo, ela mostra essa relação entre as atividades humanas e a liberação de gases na atmosfera. Essas imagens elas foram registradas pela NASA nos meses de janeiro e fevereiro de 2020. Então, essa aqui é a primeira, certo? Foi em janeiro de 2020 desse ano. Essa aqui foi em fevereiro de 2020. Não sei se vocês lembram, mas janeiro e fevereiro era justamente o ano em que a China começou a surgir, né, ter a pandemia do Covid-19. Observem bem as diferenças das imagens. Essa parte vermelha aqui, próxima à China, é justamente mostrando quando o país ainda estava ativo, né, com as indústrias, com os transportes, com as pessoas, enfim, está assim aquecido. Em fevereiro, com as pessoas em casa, com as indústrias paradas, nós percebemos que toda aquela parte aquecida sumiu totalmente, certo? Ficou bem pouquinho aquecido ali. Isso nos mostra também que as ações humanas, sim, acabam interferindo no nosso planeta. A gente consegue perceber, então, nessas imagens, uma grande variação nos níveis de poluição atmosféricas causadas por dióxido de nitrogênio na China, que está entre os países mais poluentes do mundo. Em fevereiro de 2020, o governo chinês implementou medidas de combate à pandemia do Covid-19, como eu acabei de falar para vocês. Essa que é uma doença causada por um tipo de vírus que se espalhou rapidamente pelo planeta, ocasionando, infelizmente, milhares de mortes em milhares de mortes. Entre as medidas para tentar acabar, né, com esse vírus, com a disseminação desse vírus, foi decretado o isolamento social, incluindo consequentemente a redução das atividades industriais e também da circulação de veículos, o que, de certa forma, acabou ajudando o planeta durante aquele mês em que esse país parou, em que vários países pararam, certo? Neste ano de 2020, em que o mundo realmente parou. Segundo os estudos divulgados pela NASA, a queda dos níveis de poluição atmosférica tem relação com a mudança no ritmo das atividades humanas nesse período, embora outros fatores climáticos também possam estar associados ao evento. Há registros ainda de redução de gás carbônico e gás metano, tanto na China quanto em outros países, como na Itália e Estados Unidos, certo? De acordo com dados de outras agências de pesquisa. Então, realmente, ficar em casa, diminuir a atividade nas indústrias, liberou menos gases poluentes e automaticamente realmente ajudou o nosso planeta. Meus amores, meus queridos, a nossa aula vai finalizar por aqui, tá certo? Se cuidem, um cheiro, até a nossa próxima aula, meus bens. Tchauzinho!